Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Anderson Rezende. Então, vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é um tema quem sabe virar o jogo quando tudo parece perdido. Quem sabe virar o jogo quando tudo parece perdido. Esse é um tema que a gente está gravando, são uma série de vídeos e são lives também que a gente está alternando e comentando, trazendo para você que de alguma forma está enfrentando esse momento difícil, que é o momento aí da crise que está afetando a todos nós, né? E aí você, óbvio, que um ponto muito importante que eu quero sempre enfatizar aqui é como você é capaz de se reposicionar para virar o jogo e lucrar alto. Esse é um ponto fundamental, porque é possível sim, você é capaz de virar o jogo e lucrar alto mesmo em períodos de crise. Sabe por quê? Porque é nesse período de crise que surgem as maiores oportunidades, acredite ou não, é onde surgem as maiores oportunidades. Como assim, Anderson? Nós estamos aqui enfrentando, meu negócio tá sofrendo. Sim, eu sei. Tudo isso, eu também estou sofrendo. Já estamos enfrentando, administrando a crise dentro dos nossos negócios, inclusive, a gente já está tomando medidas duras para poder, obviamente, superar esse momento que a gente chama de a travessia do deserto, certo? Mas nós já estamos acostumados a lidar com isso, já enfrentamos várias outras crises, quem já conhece a minha história sabe disso, e os meus sócios também, a gente tem muita experiência, praticamente todos eles já de alguma forma superaram crises e momentos dramáticos. Então, de fato, a gente tem aqui 20 anos de altos e baixos, e quem obviamente empreende no Brasil ainda está mais acostumado ainda a lidar com essa situação, uma vez que a gente tem aí várias crises, principalmente crises políticas e econômicas. Então, empreender no Brasil sempre foi desafiante e para nós, obviamente, este momento é um momento diferente, é um desafio onde a gente tem o isolamento social, é um fator que nos afeta psicologicamente ainda mais, né? É claro que isso precisa ser enfrentado, então eu quero comentar aqui como que a gente está fazendo para enfrentar esse momento, porque o isolamento social, o confinamento, ele nos traz um desafio diferente. A gente precisa reorganizar a nossa cabeça e nos posicionar para que a gente possa, obviamente, claro que nós vamos ter momentos de baixa, a autoestima vai ser afetada, sim, eu fui afetado, principalmente na primeira semana ali, que foi um baque para todos nós, né? Então a gente teve que, obviamente, reorganizar e enfrentar o momento. Mas, como eu gosto de falar, é como se fosse um mindset de atleta, né? Nós temos as adversidades e a gente precisa se adaptar a essas adversidades de forma mais rápida possível. Mas o fato quem já me conhece sabe da minha história, a gente já está acostumado a lidar com adversidades. Então, é a teoria de quem conseguir se adaptar mais rápido, esse tem maiores chances de vencer. Ok? Então, pessoal, esses vídeos ele tem um objetivo que é poder ajudar a cada um de vocês que são empreendedores, vocês que são microempresários, empresários de pequeno, médio porte, um profissional que acabou de perder seu emprego, um profissional que obviamente está sofrendo porque perdeu um projeto, um profissional autônomo, seja você que tem algum negócio, alguma atividade profissional que está de fato sofrendo, então nosso objetivo aqui é te ajudar, te trazer aqui uma visão clara de etapas que precisam ser seguidas e que, óbvio, a gente vai sempre falar numa questão de disciplina militar. Disciplina militar, é o que eu falo aqui
dentro de casa, é o que eu falo também fora, né, nos nossos negócios, com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros e com os sócios, todos eles. A gente está o tempo inteiro trabalhando o mindset. Quando eu percebo que temos um sócio ou um colaborador que a bola está caindo, a pessoa está ficando desmotivada, eu tenho que ter a sensibilidade de ir lá e apoiá-lo, jogar ele para cima e, obviamente, reerguer a autoestima dele. É um papel muito importante, porque todos nós precisamos de ajuda, assim como eu também estou enfrentando dias difíceis, mas claro, nós temos um treinamento para poder ter menos dias difíceis e mais dias bons, mesmo diante de tanta dor, né? É o fator psicológico que é afetado pelas questões de saúde. A gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisamos também dar apoio às pessoas que estão, de alguma forma, envolvida com a nossa atmosfera. E essa ferramenta do digital, ela é fantástica. Eu nunca vou cansar de falar o quanto a tecnologia, ela de fato faz este milagre. Claro, a gente fala tanto de questões do digital, mas como? Se você está aqui me escutando hoje, você já é digital. O fato existem vários níveis de você se tornar digital, mas para você atingir um nível maior, não é difícil, basta ter persistência e esforço. Qualquer um pode começar do zero e, obviamente, se tornar mais digital, porque, como eu gosto de falar, o Steve Jobs, ele facilitou a nossa vida, ele criou o smartphone. Hoje nós temos aí uma revolução, a gente chama de revolução 4.0, e aí é onde a gente tem ferramentas, aplicativos, tudo pelo celular, né? Então hoje a comunicação remota, essa comunicação por videoconferências, por WhatsApp, enfim, temos várias plataformas aí, né? O Instagram, YouTube, Facebook, o Telegram, todas essas ferramentas vêm para realmente nos dar conteúdo e, obviamente, fazer com que a gente tenha condições de interagir. E claro, eu estou aqui para defender que as ferramentas, elas precisam ser usadas de forma correta, né? Então é sempre um desafio, porque, claro, você pode usar as ferramentas tanto para fazer coisas boas, quanto também para, né, entreter de uma forma não tão boa assim. Então, mas o fato desde que a gente saiba fazer isso de forma correta, ele é uma ferramenta do bem. Então, eu sempre vou defender que precisamos interagir mais, a gente precisa se comunicar mais, e a educação, a informação, ela é super bem-vinda nesse momento, porque ela apoia, desde que, obviamente, a gente traga isso nas doses corretas e muito pé no chão, para que a gente possa, de fato, nos organizar. E para isso você tem que saber quem você segue, porque tem muita gente, obviamente, trazendo informações ruins. Por outro lado, ainda tem os problemas de informações não muito, onde é questionável a procedência das informações. Então, é muito importante que você saiba quem você está seguindo e, claro, se você tem a empatia obviamente, a segurança para, obviamente, seguir essa pessoa e interagir com ela. Bom, a gente está aqui fazendo um papel. Eu sou hoje um especialista em compras e investimentos, e óbvio, a gente tem empresas em diversos ramos, negócios em diversas áreas, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E o que eu quero compartilhar com vocês, isso já para quem já me acompanha já sabe, mas o fato eu já também quebrei. Eu já quebrei várias vezes, eu já tive problemas financeiros, eu já passei por muitas crises, e a cada crise eu saí mais forte do outro lado. É impressionante. Eu posso afirmar com toda tranquilidade do mundo sobre isso, porque eu sou testemunho, eu já superei, eu já passei por muito apuro financeiro,
né? Há 20 anos atrás, eu comecei como microempreendedor, microempresário e tive que superar momentos onde, por falha minha ou por um momento difícil que o mercado afetou o meu negócio lá atrás, eu vi a ter problemas financeiros e, consequentemente, eu tive que aprender. E o maior fator que me fez chegar onde eu cheguei hoje foi o aspecto psicológico. Ele tem um peso até muito superior ao aspecto técnico. Por quê? A formação técnica ela vai vir, você se prontificando a colocar, vamos dizer, a falhar e entrar no campo de batalha e aprender com os erros, você vai aprender. Então, eu sou talvez esse cara, o cara que se propôs a entrar no campo de batalha, não ter medo de enfrentar. E claro, aí vieram as porradas e, consequentemente, a gente vai aprendendo a lidar com a situação, aprendendo a se defender e aprendendo a atacar também. Então, são momentos onde a gente vai exercitando, tal como a vida de um atleta. A gente vai entrando em campo e vai lutando para fazer um gol, vai lutando para se posicionar. Você às vezes aprende que você é melhor do lado, como se fosse um jogo de futebol, analogia. Você talvez, eu sou bom do lado esquerdo, e de repente você descobre que não é tão bom assim do lado esquerdo. Você vai para o lado direito e vai ter que, obviamente, de repente você é um bom defensor, de repente você é um bom goleiro, de repente você é um bom centroavante e pronto, você vai identificando a sua melhor habilidade. E claro, trabalhando aquelas falhas, aquela habilidade que você sabe que são pontos fracos, você vai tentando fortalecer ela com o tempo. E justamente criando ali a visão de maior conhecimento, né, sobre a visão 360 graus dentro de uma empresa, seja qualquer ramo de atividade que você estiver, ou seja você um profissional, um especialista dentro de um setor, enfim, de uma indústria, você precisa entender quem são as pessoas que estão em volta de você e que, obviamente, influenciam na sua atividade para que você faça da melhor forma possível. Enfim, hoje o tema de saber virar o jogo quando tudo está perdido é um pouco os fatores psicológicos que entram em campo neste primeiro momento, que é onde você, obviamente, precisa se posicionar e entender o que está acontecendo com a sua empresa. E aí a gente gosta de falar, eu tô repetindo isso aqui porque eu estou neste momento, nesse exato momento, administrando da mesma forma. E quero contribuir, compartilhar com vocês aqui o que nós estamos fazendo dentro dos nossos negócios, né? Primeiro que eu gosto de falar é que são 4 etapas muito importantes. Uma primeira etapa é administrar a crise. Muitas empresas a gente sabe que tem aí um capital de giro com fôlego financeiro ainda abaixo de 30 dias. A maior parte dos microempresários brasileiros estão nessa condição. E já passados aí os primeiros 20 dias, 30 dias, é muito provável que muitos estejam já com o seu fôlego financeiro estourado. Então é aonde a gente faz o exercício, e eu já tenho envolvido com várias causas aqui, muitos me procurando, muita gente que está interagindo através do nosso canal, me perguntando: Anderson, o que eu faço? Eu tenho uma empresa e diversas áreas diferentes, então a gente tem de fato percebido que existe uma regra que ela é universal para talvez 90% dos casos que estão hoje enfrentando essa crise, principalmente microempresários e pequenos empresários, que você precisa analisar as alternativas de curtíssimo prazo para entender como posicionar seu negócio rapidamente e fazer daquilo uma oportunidade de continuar faturando. Então, se hoje um empresário fechou o estabelecimento dele, né, vamos pegar um caso do varejo, muitas lojas que fecharam,
enfim, todo mundo que tem um restaurante, enfim, cada um tem aí. Eu já conversei com donos de restaurante, eu já conversei com gente que está envolvido na rede de hotéis, tem gente que está envolvido com operações de venda dentro dos shoppings. Então são lojistas de shopping centers, diversas áreas, né? Lojas que hoje estão oferecendo serviços, venda de roupas, venda de cosméticos, enfim, todo mundo em sua tem uma regra, como eu posso, obviamente, mesmo com as portas fechadas, eu continuar vendendo. Bom, você tem um produto de qualidade. E a gente acompanhando aí o e-commerce, que são as plataformas de venda pela internet, existem várias plataformas, mas em geral já teve um crescimento de 40% nas vendas pela internet. O que significa isso? Em primeiro momento, claro, a maioria das pessoas, quando elas entraram em confinamento, entraram para dentro de suas casas, elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então, muitos saíram para os supermercados e fizeram suas compras, né? E fizeram estoque. Mas depois começa a ter uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, a área de pet, a área de produtos aí para animais domésticos, essa linha de produtos pet, ela já começou a ter uma curva de crescimento nas vendas, e tudo pela internet, tudo por telefone. Então é um comportamento natural, porque todo mundo primeiro priorizou a si próprio, supermercados, alimentação, saúde, limpeza, higienização, ok, e pronto. Depois veio os pets, né, que viraram prioridade. Muita gente tem animais domésticos dentro de suas casas. E depois veio um comportamento muito interessante no e-commerce, que foi as vendas também de saúde, né? A linha farmacêutica, muita gente ainda pedindo alguns remédios, já preocupado, já num segundo momento inteiro aí, vamos dizer, os remédios adequados para combater os sintomas do coronavírus. Então, claro, e depois começaram a ter, vamos dizer, depois de 15 dias que as crianças estão dentro de casa com seus pais, já começa a ter um novo comportamento. Olha só que interessante, a venda de brinquedos começou a saltar. Brinquedos, por quê? Porque os pais já num processo talvez de cansaço e exaustão, então você tem uma linha que é a área de educação para entreter a criança dentro de casa, mas também tem a área de diversão. Você, de alguma forma, tem que manter a rotina das crianças dentro de casa. Então, teve uma alta de venda de brinquedos e, obviamente, você começa a ter as demandas de serviços, principalmente a área de telecom, que, obviamente, todo mundo já está participando, todo mundo mais digital, todo mundo mais envolvido com informações pela internet, tanto pelos canais de YouTube, Facebook, Instagram, que são as principais hoje, né? Assim como também os filmes, Netflix, o entretenimento, né? Toda a parte de linha de serviços para você entreter. E aí nós estamos falando não só da parte de entretenimento, que é muito importante para ocupar a mente, obviamente dar um certo conforto, mas também a linha de produtos educacionais, tá? E informação, acho que em geral todo mundo já está acompanhando as notícias, né? Os telejornais, e obviamente isso aí, essa parte de informação já é até em excesso. A gente precisa até tomar cuidado, porque de alguma forma nos contamina. Eu, por exemplo, eu só assisto as notícias uma vez por dia, e para saber fechamento, ou abertura e fechamento do dia, principalmente análises que de alguma forma me mantém mais informado sobre a economia e as medidas que o governo estão tomando, principalmente para eu poder tomar de forma a ação e obviamente interagir com os meus colegas, meus
meus sócios sobre as medidas que o governo está soltando, as ações que a gente precisa tomar dentro das nossas empresas, ok? Mas, tirando isso, a gente tem que evitar de escutar notícias ruins. Então, vamos lá. Claro, a gente precisa estar atento, já conhecemos tudo que precisa fazer para prevenir, o isolamento social é a maior ferramenta para a gente poder prevenir e, claro, a gente precisa acompanhar um pouco as questões do que está acontecendo, mas não fica mergulhado nas notícias ruins, tenta sempre buscar o máximo de notícias positivas. Então, é importante você ter essa disciplina de cuidar da sua mente para você poder, obviamente, se manter no fronte de batalha, enfrentando o momento e a realidade que precisa ter, né, a seriedade que precisamos ter para administrar a nossa carreira ou os nossos negócios nesse período de dificuldades, ok? Essas são as primeiras pontos que eu queria mencionar hoje, mas primeira etapa, né? Vamos dizer agora partindo para uma segunda etapa. Depois eu vou voltar mais na primeira etapa, porque a primeira etapa, lembra, eu falei, desenvolver as alternativas. Então isso aí nunca vai parar. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre alternativas. Eu sempre tenho, nós temos que ter essa criatividade de observar tudo que está acontecendo baseado nos setores que estão promovendo crescimento e os setores que obviamente estão sendo tem menos chances de ter sucesso nesses próximos 90 dias, vamos dizer assim. Então, aonde tem crescimento, eu tenho que obviamente reposicionar meu negócio, mirar naquela direção e procurar entender. E com ferramentas digitais, assim como, por exemplo, onde que eu posso pegar a minha expertise, a minha equipe, a minha estrutura e mesmo de portas fechadas, realocar esses cérebros, essas pessoas, essa mão de obra qualificada e reposicionar essas mesmas pessoas para direcionar seus esforços numa outra direção. É preciso ter esse senso de emergência, sim, e todos, tanto a equipe quanto o líder, quanto a equipe, quanto os parceiros precisam ter flexibilidade e entender que esse momento é um momento que um tem que cuidar do outro, né? Justamente para proteger os empregos e tentar, obviamente, reduzir o máximo o impacto. Então, se tem que reduzir o salário, é preciso ter flexibilidade para poder sobreviver. É como se estivesse atravessando o deserto. Se a gente tem pouca água, precisamos agora restringir a água, vai diminuir as doses, mas que todo mundo consiga ter um pouco de água para poder aguentar mais e atravessar o mais longe possível. E, quiçá, obviamente, sair mais forte do outro lado, sim. Sair mais forte do outro lado, sim. Eu sou prova viva de que isso é possível. Já fiz isso várias vezes. E toda vez que eu supero uma crise, eu me tornei, sim, uma autoridade naquele momento em superar aquela crise naquele setor, naquele segmento. Porque me ensinou absurdamente. Porque você acha que você vai aprender num momento de águas, a navegar em águas tranquilas? Não, um momento de turbulência, um momento de muita maré difícil, onde o barco está quase afundando, é que você de fato vai ter que ter habilidades aí que você não costuma tirar da gaveta. Então é um momento que você tem que obviamente se levar ao limite máximo, e é ali que você começa a se conhecer e entender que você é capaz de muito além do que você imaginava que fosse. É impressionante quando a gente começa a perceber que a gente ainda está indo, vai puxando o nosso limite, vai levando a gente ao limite. Quando você sai do outro lado e percebeu, aí você fala, peraí, eu sou realmente muito mais forte do que eu imaginava. Então, é aí que o aspecto psicológico é o primeiro fator que a gente precisa ter para tanto pensar em alternativas, quanto também aguentar, tolerar a dor e as pancadas, as porradas que a gente
obviamente, vai levar, estamos levando, né? Então vamos falar dessa forma. Então eu quero afirmar com toda tranquilidade, né? A superação, aprender com a situação que você está enfrentando neste momento, vai fazer de você, você vai se tornar uma autoridade absoluta, justamente quando você está superando essa dor. Então você também está aprendendo a cura. Você também está aprendendo a cura para ajudar outras pessoas. Isso faz você uma autoridade. Então entenda, uma crise como essa, eu estou enfrentando. E é uma crise diferente. Eu já enfrentei outras, essa é uma crise diferente, mas aquelas habilidades lá de trás me prepararam para este momento. Hoje, posso afirmar com mais tranquilidade, sim, que estamos enfrentando a crise, é desafiante sim, mas iremos vencer e vamos sair mais fortes. Daqui a 90 dias, 120 dias, 6 meses, a gente vai estar assim, saindo mais forte. É um trabalho que nós estamos fazendo aqui dentro de casa, dentro de casa eu falo dentro das nossas empresas, e que a gente obviamente tem total consciência dos perigos e obviamente das oportunidades que estão já no nosso radar, estamos executando. Isso está de fato promovendo geração de oportunidades fantásticas que sem a crise talvez a gente não estaria enxergando. Esse é o ponto. A crise nos tira da zona de conforto e faz com que a gente observe direções que antes a gente não estava, eu falo dos pontos cegos, os pontos que a gente não consegue enxergar. É como se você estivesse dirigindo um carro e você está olhando ali no espelho retrovisor e olhando todos os pontos, mas você tem pontos cegos que você não consegue observar. E aí é onde você tem que fazer um esforço ainda maior para poder enxergar. E é lá naquelas pequenas áreas que estão as oportunidades e que a maioria não está enxergando. Então, é muito importante essa consciência de que é preciso estar mexendo, se ajustando, se organizando, observando, investigando, pesquisando e analisando. É um benchmarking constante. A internet está aí cheio de autoridades falando sobre diversas áreas, diversas oportunidades, mas o que eu quero compartilhar aqui é de fato a experiência do campo de batalha. É a experiência do campo de batalha. Então, nesse vídeo eu quero estar reforçando essa ideia de que é preciso cuidar da mente, é preciso cuidar do fator psicológico, entender sim, você precisa acreditar que essa é uma oportunidade única para você. Então, se esforce, tenha disciplina, tenha fé. Deus está no comando de tudo. E você está em prova neste momento, está sendo colocado em prova. Muita gente fala, eu tenho fé, tenho fé. É muito fácil ter fé no momento de águas calmas. No momento que a maré está em turbulência, lembra dos apóstolos quando eles estavam dentro do barco com Jesus Cristo lá dentro, só que Jesus estava tranquilo, dormindo, enquanto os apóstolos estavam desesperados. Vamos afundar. E de repente eles acordam Jesus desesperados e falam, Jesus, a gente está afundando, nós vamos afundar. E aí Jesus foi e acalmou eles e falou, por que vocês estão desesperados desse jeito? E aí de repente ele deu uma ordem e acalmou o mar. Vocês têm que ter essa consciência. Eu, como empresário, toda vez, eu sempre, quem me conhece sabe que eu também caminho muito forte na fé. E sempre nos momentos difíceis, eu, primeiro, sempre estou orando, pedindo a Deus para me mostrar o caminho, me mostrar o norte, me mostrar o passo a passo, para Ele me guiar. E uma vez essa oração sendo bem feita, todo dia de manhã eu faço uma oração pedindo Ele para me guiar. E é onde, no decorrer do dia,
mesmo diante das tribulações, das situações difíceis, Ele vai me mostrando as possibilidades, ele me deixa em condições para que eu perceba. E isso é fantástico. E, claro, uma oração para que Ele cuide das pessoas ao meu redor, dando saúde, proteção, principalmente saúde e proteção. E eu falo, ó, não adianta, não é só confiar em Deus. Confiar em Deus é absoluto, mas você também tem que fazer a sua parte. É onde você tem a divina providência, mas você tem que também fazer a sua parte. Na hora de atravessar a rua, você não pode atravessar de olho fechado, só porque você tem fé em Deus. Você tem que sim fazer a sua parte, que é prudência. Olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, aí sim, não está vendo carro, você atravessa a rua seguro. Então faça a sua parte, mas confie em primeiro lugar em Deus. Vamos lá, vamos falar aqui, é importante entender, eu tenho algumas anotações, pontos que eu quero refletir com vocês aqui. Eu estava falando sobre etapas que são, número 1, buscar as alternativas. Essas alternativas é como se fosse um pacote de ações, as alternativas de transformar o seu negócio rapidamente em algo que seja lucrativo, ainda gere um faturamento, e ainda gosto de falar mais, ainda dá para gerar faturamento que talvez maior do que você estava faturando com a sua loja aberta ou com o seu negócio operando em período normal. Bom, e aí você tem que, obviamente, tem metodologia para se fazer isso. Existe um passo a passo que você pode fazer para checagem dessas alternativas. Aqui dentro do nosso ambiente, a gente obviamente monitora todos os setores, a gente consegue perceber quais são os gráficos que demonstram claramente os segmentos que estão em alta com esse período de crise, os segmentos que estão em baixa. Então, você reposicionar seu negócio nessa direção. E óbvio que é preciso entender de digital também, e aí é um conhecimento que, se você quer aprender e tem capacidade de aprender rápido, é um caminho muito bom. Mas entenda que existe vários especialistas no mercado hoje que podem te dar apoio. São especialistas da área digital e que estão hoje prontos para a guerra. São soldados que podem te apoiar a virar o jogo, ok? Então vamos lá. Se você quer aprender, tem um caminho. Se você não tem tempo para aprender, você tem que se plugar, se conectar rapidamente com esse networking, essa rede de profissionais do mundo digital. Eu mesmo tenho aqui em torno de 1000 especialistas que são meu networking de parceiros, fora a minha equipe técnica, fora meu conhecimento, que eu também aprimorei durante esses últimos anos. Nós todos aqui dentro do nosso negócio, a gente já opera de forma remota e temos aqui a base digital toda implantada. Então temos essas iniciativas, tivemos que aprender, buscamos os melhores mentores, os melhores especialistas, fomos atrás dos cursos, treinamentos, formação, e hoje fazemos parte dessa comunidade que é a elite digital no Brasil, tá? Então tenho muito orgulho de falar que de fato a gente tem condição e que isso nos blindou mais para enfrentar essa crise. Então fizemos o dever de casa e logo hoje estamos sofrendo menos e, de novo, estamos fazendo disso uma oportunidade. Como eu disse, lá na frente sairemos sim mais forte. Segundo ponto, se você não tem condição de absorver esse conhecimento de forma rápida, então você obviamente tem que se plugar com essa atmosfera. E aí você tem uma vasta estrutura de profissionais que estão no Brasil inteiro. Nós temos aí profissionais que podem te dar assessoria e fazer de fato o suporte, te oferecer um serviço. Ah, mas Anderson, não tem nem dinheiro para contratar esses profissionais. Muitos profissionais topariam trabalhar em parceria. O que significa isso? Se você não pode pagá-lo agora, neste momento, muitos vão topar trabalhar pelo resultado, o lucro ou participação do resultado da sua empresa. Então, você tem várias modelagens, várias formatações que você pode estruturar essa parceria, ok?
Nós que somos especializados em compras, mesmo em épocas boas, onde a gente tem aí, obviamente, condição de remunerar e de pagar e contratar, a gente ainda coloca parte da monetização, parte do pagamento em meritocracia, em modelos de meritocracia que faz com que este profissional se alavanque ainda mais, como se fosse um salário variável. Tem ali uma remuneração fixa, um salário, uma remuneração variável. E esse variável, quando ele consegue ser ainda mais atrativo para esse profissional, então é onde você consegue os melhores profissionais, porque o cara que sabe virar o jogo, ele topa e rápido, porque ele sabe que, peraí, isso aqui é uma oportunidade, eu conheço esse jogo e eu sei que eu vou virar, então pronto, eu topo entrar pela uma remuneração variável, sim. E aí é onde você consegue ter boas alavancagens. O cara te dá apoio, te alavanca, ele ganha muito dinheiro, você ganha muito dinheiro e os dois saem ainda numa parceria muito mais coesa, muito mais forte no final. Podemos falar bastante sobre isso, eu quero gravar inclusive outras lives falando mais sobre esse tema com alguns parceiros que já trabalham comigo, inclusive nessa formatação, tá? Então vamos lá. Depois nós temos aqui também depois desse enfrentamento do primeira etapa, que é a análise das alternativas de curto prazo, você tem uma segunda etapa, que é, ok, se você não conseguiu estruturar um caminho alternativo para sua empresa, então você vai ter que, obviamente, tomar uma decisão dura de estancar a hemorragia. Tal como um médico, essa é uma analogia importante, tal como um médico faz, precisamos, no primeiro momento, diagnóstico, claro, o paciente vai morrer se a gente não fizer estancar a hemorragia. Então, o primeiro passo é paralisar a hemorragia, paralisar a empresa. É um momento de decisão duríssima, porque às vezes precisamos, né, de fato, agir de forma mais, enfrentar a guerra de forma mais enérgica. Esse posicionamento mais acelerado de, ok, vou ter que ser duro, frio e calculista para realmente a gente tomar as decisões de forma mais prudente possível, de forma mais responsável possível. Claro que precisamos cuidar do ser humano, mas no primeiro momento, estancar a hemorragia. Estancar a hemorragia é um termo que a gente usa assim no mundo dos negócios. É quando você tem que reduzir os custos, reduzir as despesas e às vezes, obviamente, o fechamento das portas já provoca isso de forma não só preventiva, mas de forma forçada. Já é uma decisão. Então, a gente sabe que a maior parte dos estabelecimentos estão de portas fechadas hoje. Isso força vocês a, obviamente, agirem de forma mais dura, não tem espaço de fato para ingenuidade. É um momento muito importante que tem que ter cautela e, obviamente, procurar se informar das questões tributárias, a parte fiscal, né? A parte que envolve, vamos dizer, os benefícios fiscais que o governo está soltando com várias medidas que estão sendo anunciadas a cada momento. Mas você também tem que tratar, cuidar em prioridade máxima do ser humano, da sua equipe, das pessoas que estão dentro da sua empresa, porque eles são o capital intelectual. Então, neste momento, a posição de um líder é cuidar das pessoas e, obviamente, transmitir um máximo de segurança, apoiando, né, também nas mesmas doses que você está aplicando, da forma como a gente está falando aqui, você também tem que orientá-lo, não é abandoná-lo, você tem que orientá-lo também. Se você vai fazer um processo demissional, então oriente, mostre, faça um checklist de etapas de orientação para que este profissional logo ele possa te apoiar na reorganização do seu próprio negócio. Ele pode sim fazer parte, inclusive, da transformação, ele pode ter criatividade suficiente para poder te apoiar a pensar em alternativas. Assim como ele, mesmo que seja um contrato interrompido ou um processo de desligamento ocorrido, ele ainda continua sendo seu parceiro
e sim te apoiar na movimentação de alternativas. É onde eu falo que a equipe tem que ser parceira do líder, do negócio, do empresário e vice-versa. Todos podem se ajudar se fizer isso de forma adequada, de forma correta. E aí tem um exercício a ser feito. E claro, vai ter algumas pessoas que vão sofrer mais com impacto psicológico, outras pessoas que vão sofrer menos, mas os que sofrem menos, que podem ter a condição e a criatividade de poder apoiar e a vontade, a energia de querer ajudar de alguma forma, essas é que de fato podem fazer toda a diferença. Então, e aqueles que são os mais fracos não podem também ser abandonados. Isso significa que eles são importantes também, mas que de repente não vão poder contribuir nesse primeiro momento. Mas uma vez reorganizado, reposicionado a empresa, então sim você atrai de novo essas pessoas, se você obviamente tiver vontade de contratá-las, porque são profissionais de sua confiança e que de fato estão qualificadas para poder te atender nesse novo caminho, nessa alternativa que você está obviamente liderando, reiniciando, se reinventando, ok? Vamos seguindo aqui. Eu quero explicar, gente, acompanha o que eu vou falar até o final desse vídeo, porque no final eu quero comentar sobre o quanto todo o capital intelectual que está sendo gerado durante a administração dessa crise, o processo de superação da crise, o quanto esse exercício ele será observado, ele será reconhecido não só pelo mercado, mas também por empresários e investidores. Se liga nisso, se liga, porque é muito importante